Olá, meninos, tudo bem com vocês? Há muito tempo que a gente não se vê, né? Eu quero dizer que primeiro eu estou com muitas saudades. Eu tive a melhor impressão dessa turma, né? E acho uma pena que a gente não tenha podido, né? Não tenha tido a oportunidade de trabalhar juntos, tá? A impressão que eu tive de vocês foi a melhor. O motivo desse nosso encontro aqui é que eu fiz uma pequena revisão da matéria que vai cair no simulado de vocês. Essa matéria que a gente está estudando agora na terceira etapa. Então vamos lá, nós estamos usando relevo, né? O relevo é o nome que se dá a todas as formas da superfície terrestre. Formas mais altas, mais baixas, as montanhas, as colinas, os vales, tudo isso, todas essas formas recebem o nome de relevo. O relevo, a gente pode ver aqui, né, a gente coloquei aqui um pequeno esqueminha para vocês, o relevo ele é composto de formas variadas, né? A gente tem aqui as montanhas, esse nome cordilheira se dá a uma sequência de montanhas. Quando você tem um conjunto de montanhas, esse conjunto de montanhas recebe o nome de relevo. Nós temos as serras, nós temos os vales, as colinas, né? Isso tudo são nomes dados às formas que existem na superfície terrestre. Todavia, essas formas elas são construídas, né? Para construir todas essas formas, a construção disso, a formação disso ocorre de dentro para fora do planeta. Forças que atuam no interior do planeta vão construir aquilo que a gente vê na superfície do planeta. Tá? Essas forças que atuam no interior do planeta são chamadas de agentes internos. Esses agentes internos, eles são responsáveis por formar o relevo e como a gente falou, eles acontecem no interior. Forças do interior para a superfície é que vão construir tudo aquilo que a gente vê. Dentre os agentes internos, nós vamos ter dois, né? E aí o primeiro aqui, o primeiro agente interno, a primeira força que atua de dentro para fora é o tectonismo. O que é o tectonismo? É a movimentação das placas que formam a crosta. Vocês devem se lembrar que a Terra é formada por três camadas: o núcleo, o manto e a crosta. A crosta ela é formada por pedaços, por partes, chamadas de placas tectônicas. E a movimentação dessas placas é chamada de tectonismo. Forças que atuam no manto fazem com que essas placas se movimentem e formem o relevo terrestre. Aqui a gente tem um esquema mostrando como que isso ocorre, né? Como que o tectonismo ocorre. A gente tem aqui o exemplo de duas placas, a placa tectônica oceânica e a placa tectônica continental. A placa tectônica oceânica, ela é formada, ela tem a sua base de rochas, né? E é a sustentação dos mares e dos oceanos. Essa grande massa de água salgada que está sobre a rocha é chamada de placa tectônica. Ela é muito densa e muito pesada. Outro tipo de placa que nós temos são as placas continentais, né? Onde estão os continentes, as terras emersas. Essa placa ela é formada por rocha e por solo. E apesar dela ser mais espessa, ela pesa menos. Então, quando elas se encontram, uma tende a afundar sobre a outra. A gente vê pelo movimento das setas aqui que elas estão se encontrando, né? É um movimento de placa que a gente chama de convergente, elas vão na mesma direção, elas convergem, vão na mesma direção. Quando duas placas caminham na mesma direção, se deslocam na mesma direção, a mais pesada tende a afundar e a mais leve tende a subir. A gente vê aqui que a placa oceânica ela afunda e a placa continental sobe. Esse movimento de subida a gente chama de soerguimento. Então, quando uma placa ela é soerguida, ela está sendo levantada. Esse movimento vai ajudar a construir o que a gente chama de montanhas, tá? Quando duas placas se chocam, a mais pesada afunda e a mais leve sobe, vão formar as montanhas. Então, o tectonismo é um agente interno, formador, construtor do relevo terrestre. O outro tipo de agente interno que a gente tem aqui é o vulcanismo. O vulcanismo é o conjunto de atividades de movimentação e liberação de material do interior da superfície. Vocês se lembram que o manto é composto por um material viscoso chamado magma. Quando esse magma ele movimenta ali no manto, quando ele movimenta ele acha uma forma de extravasar até a superfície, é chamado de vulcanismo. O vulcanismo, a formação dos vulcões, também é um agente interno construtor do relevo terrestre.
Aqui a gente tem um esqueminha mostrando o vulcanismo, né? Essa parte amarela é o magma, ele fica no manto, e aí quando ele acha uma saída, ele começa a extravasar, ele atinge a superfície, ele começa a se resfriar e a se transformar em rocha, tá? Então esse material também que extravasa, ele vai ajudar a construir o relevo terrestre. Então são dois agentes internos, o tectonismo e o vulcanismo. E os agentes internos, eles vão construir, vão formar o relevo terrestre. Depois nós vamos ter os agentes externos. Esses agentes externos, eles ocorrem na superfície, enquanto os agentes internos atuam de dentro para fora, os externos atuam totalmente na superfície. E esses agentes externos, eles vão transformar aquilo que foi construído. Se o tectonismo e o vulcanismo constroem o relevo, formam o relevo, os agentes externos eles vão modelar, vão transformar esse relevo. A gente tem alguns tipos de agentes externos. O principal é o intemperismo. Intemperismo é a decomposição das rochas. A rocha é um material extremamente rígido, formado por muitos grânulos, chamados de minerais. Quando essa rocha é decomposta, esses minerais se desagregam, se soltam, a gente chama esse processo de intemperismo. É um agente externo que vai ajudar a modelar o relevo terrestre. Aqui a gente tem um exemplo de intemperismo na rocha, né? Primeiro quadrinho você tem a rocha ali, a gente pode perceber ali a chuva, né, a água caindo sobre essa rocha. Quando a água cai sobre essa rocha, os minerais que formam a rocha começam a se soltar, essa rocha vai sendo decomposta. Nos quadrinhos posteriores, a gente consegue ver que essa rocha vai sendo decomposta e vai virando solo. Aí vai aparecendo a matéria orgânica, né, que são os seres decompositores, vão aparecendo e vai dando origem ao solo. Esse é apenas um exemplo de intemperismo, tá? O intemperismo que ocorre pela água. A água cai na rocha, faz com que essa rocha se decomponha, com que os minerais fiquem desagregados, tá? Então, intemperismo, agente externo, é o processo de decomposição, de desgaste das rochas. Outro tipo de agente externo que nós encontramos é a erosão. Erosão é um processo, tá? Erosão é o transporte do material que foi decomposto, que foi desagregado, tá? O intemperismo vem e desagrega as rochas, decompõe. Os agentes externos, eles vão transportar esse material. Esse processo é chamado de erosão. A gente tem vários tipos de erosão. A erosão pluvial é quando a água das chuvas transporta esse material. A erosão glaciária é quando a ação da neve transporta o material que foi desagregado, que foi intemperizado. Fluvial, quando é provocado pelas águas dos rios. Se você ver um rio, ver um riacho de perto, você vai perceber que a água ela vai transportando o material que está nas margens. Isso é um processo erosivo, tá? Erosão fluvial, provocada pelas águas dos rios. Nós temos ainda a erosão eólica, que é a rocha que cobre a água da chuva desagregada. A ação humana desmata, faz obras de terraplanagem, né, transporta material de um lugar para o outro, faz pontes, estradas, né? Essa transformação a gente chama de erosão acelerada, provocada pela ação humana. Aqui a gente tem algumas imagens, né? A primeira você pode perceber a erosão glaciária, né? A ação da neve desagregando material, transportando material. Essa segunda foto é uma foto muito famosa aqui no Brasil, no estado do Paraná. A gente viu que a rocha foi desagregada e o vento vai transportando. Daqui a alguns milhões de anos, essa forma de relevo, como nós estamos vendo, possivelmente nem vai existir mais, porque vai ser totalmente erodido. Tá? A chuva bate nessa rocha, desagrega essa rocha, decompõe essa rocha, o vento vem e transporta esse material, a água da chuva transporta esse material, então ele vai sendo erodido, tá certo? Aqui a gente pode ver uma erosão através de um rio, né? O rio ele nasce na região rochosa e aí a água do rio vai cortando o caminho, né? Erosão fluvial. E por último, possivelmente, né, quase certamente, a erosão provocada pela chuva. Quando você desmata, quando você retira a vegetação, a água da chuva bate no solo e ela vai fazendo alguns cortes nesse solo. Esse solo ele vai sendo cortado e depois a água da chuva vai transportando esse material, provocando grandes cortes, grandes ravinamentos, né? Esse é um processo erosivo provocado pela chuva. O que mais facilita o processo erosivo causado pela chuva é o desmatamento. Quando você retira a vegetação e o solo fica descoberto, isso facilita a erosão.
Aqui nós vamos falar rapidamente sobre as principais formas de relevo, né? A gente tem as montanhas, são as formas de relevo que apresentam as maiores altitudes do planeta. Aqui a gente tem imagem de montanhas, né? Então, característica principal de montanha, voltando aqui, são as que apresentam as maiores altitudes do planeta. Um conjunto de montanhas, uma sequência de montanhas é chamada de cordilheira. Depois, os planaltos podem ser caracterizados como formas irregulares. Os planaltos, eles têm altitudes médias, não são altitudes tão grandes quanto as montanhas, tá? No Brasil, não tem montanha. Apesar de a gente ver algumas músicas e alguns textos falando das montanhas de Minas, por exemplo, mas na verdade não tem montanhas, tá? Para ser considerado montanha, tem que ter uma altitude muito grande. E o Brasil, as altitudes do Brasil são altitudes médias. O que a gente vai mais encontrar aqui no Brasil são serras, colinas e chapadas. Aí vamos ver aqui, ó, primeira foto aqui é um exemplo de serra. Essa serra é em Teresópolis, tá? Não são montanhas, são serras, tá certo? E a segunda é uma chapada. A chapada se diferencia da serra por essa parte de cima dela ser plana, tá? E ela ter essa parede, né? Muito reta, tá? Então ela se diferencia da serra. A serra é mais irregular. E por fim, nós temos as planícies. As planícies são regiões caracterizadas por baixas altitudes e por um relevo, né, por uma forma mais ou menos plana, tá certo? Então, por hoje é só isso. A gente fez essa revisão bem rapidinha. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, precisarem de ajuda, é só procurar. Abraços a todos.